Querido, em meio a tanta confusão que há hoje no mundo por conta de uma pandemia do coronavírus, quase passou despercebido de muitos de nós o fato de que esta semana é a semana onde se comemora a Páscoa. Eu conversei com algumas pessoas que se surpreenderam, não lembravam, mas verdade, essa semana é a semana que se comemora a Páscoa e eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho a respeito dessa realidade ou dessa festa apresentada pela Bíblia Sagrada. Mas umas perguntinhas iniciais. O que é, afinal, a Páscoa? Qual é o seu significado? E, principalmente, o que é que a Páscoa tem a ver comigo? Nós vamos pensar um pouco sobre o seguinte tema: Páscoa, um novo começo. E a passagem bíblica que eu separei para você, para que nós leiamos, está em Êxodo, capítulo 12, versículos 25 até o versículo 27. E lá está escrito assim: E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Moisés está se referindo aqui, usando as palavras de Deus, se referindo à Páscoa. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é esse? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. O que é que a Bíblia está se referindo aqui? O que ela está nos contando? Há uma história que começou há 400 anos antes desse evento, o evento da Páscoa. Essa história começa quando Israel é ainda um grupo pequeno de pessoas, uma família, 70 pessoas, entram no Egito por numa época em que havia fome na terra. José, um dos descendentes dessa família, era o vice-governador do Egito. E dessa maneira, os primeiros israelitas que chegaram no Egito, eles foram recebidos com honra. Tiveram uma terra boa, separada, para que eles pudessem viver lá. Mas os anos se passaram, e com o passar dos anos, José morreu, aquela linhagem faraônica passou, e agora um novo imperador, que não conhece José, lida com uma realidade também bem diferente, porque os judeus não são mais só 70 pessoas, uma multidão de milhares e milhares, e agora eles estão escravizados. Já não são vistos como quem tem honra, mas vivem um estado de escravidão. Clamaram a Deus por socorro sobre isso, e Deus então decidiu libertá-los do Egito, dar-lhes uma terra e libertar-lhes daquele estado de escravidão. Deus levanta Moisés, o envia ao Egito, envia falar com Faraó, dizendo: deixa o meu povo ir. Mas essa palavra de Deus no coração de Faraó causou endurecimento. Faraó, então, com o coração endurecido, não permitiu que Israel saísse do Egito, do seu cativeiro. Então Deus enviou pragas. 10 pragas foram enviadas sobre Israel para devastarem aquela nação, para que Deus fosse glorificado. E antes da última praga, a mais terrível de todas, a praga da morte dos primogênitos, quando em todas as casas egípcias teria uma pessoa morta numa só noite, todo primogênito, tanto de seres humanos quanto de animais, morreriam numa só noite. Imagina, todas as famílias do Egito teriam pelo menos um cadáver para sepultar no dia seguinte. E antes dessa praga, o Senhor então chama Moisés e instrui a Moisés para que ele instrua o seu povo a respeito da festa chamada Páscoa. Um cordeiro seria separado, o cordeiro precisava ser macho, precisava ser de 1 ano, das ovelhas de Israel, dos animais de Israel, e naquela noite o cordeiro seria sacrificado e o seu sangue deveria pintar as laterais da porta, os umbrais das portas de cada casa. O cordeiro seria preparado e servido, seria consumido pelo povo, e aquela noite deveria ser uma noite em que o povo faria isso
inteiramente vestido, com as suas malas preparadas, porque a partir dali seria rápida a saída do Egito. O Senhor instruiu o seu povo e, ao final, disse isto que nós acabamos de ler nos versículos 25 e 27. Contem aos seus filhos, comuniquem aos seus filhos o que o Senhor fez, que o Senhor libertou o povo e guardou todas as suas casas, afastou as suas casas da morte, livrou as suas casas. Essa festa e isto que Deus realizou deveria ser comunicado de geração em geração, de modo que não se esquecessem que Deus libertou o seu povo. Depois, então, da Páscoa, depois de consumirem o cordeiro, a Bíblia diz que finalmente Israel saiu do cativeiro, saiu para um novo começo, saiu para uma nova história. Acabou a escravidão. Iriam eles para a sua própria terra, viver uma vida de liberdade, de paz e de alegria. Querido, séculos se passaram a partir daí, e a Páscoa, ela foi comemorada anualmente. Anualmente as famílias se reuniam, anualmente o cordeiro era servido, era consumido e a história da Páscoa era contada. Assim, os judeuzinhos, as crianças, os futuros homens e mulheres da nação, tinham a informação do que Deus havia feito naquela noite. Não se esqueceram disso. E com o passar do tempo, nasceu no coração de cada um uma esperança. E essa esperança era a esperança de um sacrifício perfeito. Era a esperança de um cordeiro perfeito que viesse de Deus e que perdoasse a nação dos seus pecados, livrasse a nação do mal. Anos se passaram. Um dia, João Batista estava pregando e batizando aqueles que se arrependiam. Ele pregava e batizava e a sua mensagem era uma mensagem de arrependimento, de juízo e de graça. Dizia João Batista que cada pessoa deveria se arrepender dos seus pecados, deveria deixar os seus pecados. E disse ele também que viria um que era maior do que ele e que batizaria os que crescem com o Espírito Santo e que puniria os que não crescem com o batismo de fogo. E disse isso para os judeus doutores da lei, os que estavam ali examinando e questionando muitas vezes o próprio João. Ainda disse a eles, olha, o machado já está na raiz da árvore, ou seja, não demora, isso vai acontecer. Um dia, batizando como fazia ele sempre, do meio da multidão, Jesus Cristo se apresenta para o batismo. João tem dificuldade com isso, porque diz, eu que tenho que ser batizado por você, e você vem a mim. Mas Jesus deixou claro que essa era a vontade de Deus, que ele cumprisse toda a lei. João, então, batiza o Senhor Jesus, mas antes ele faz um anúncio à multidão. Ele diz à multidão assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João estava dizendo, eis aquele de quem os profetas falaram. Eis aquele que vem trazer o sacrifício perfeito. O sacrifício que não terá que ser repetido. O sacrifício que, de uma única vez, vai trazer provisão para o perdão dos pecados do mundo inteiro. João Batista estava apresentando o Filho de Deus. Deus finalmente estava em nosso meio. Deus com hálito, Deus com suor, Deus que se cansava e tinha que dormir, Deus que tinha fome e precisava se alimentar, Deus ao alcance das pessoas, Deus revelado, Deus que poderia ser ouvido com os nossos ouvidos físicos. O Senhor Jesus agora está em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus então caminha entre as pessoas, prega o Evangelho, anuncia o reino, ensina sobre o Pai, treina discípulos, faz milagres, executa milagres, liberta cativos, ressuscita mortos, e ao final do seu ministério, quando ele está nos seus últimos momentos antes da crucificação,
Há um registro em Lucas capítulo 22, versículo 15, em que Jesus mostra que estava desejoso de reunir-se com seus discípulos para comer com eles uma Páscoa. Em Lucas 22, 15, está escrito: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. O que Jesus está dizendo aqui, ou sugerindo, é que alguma coisa muito importante vai acontecer nessa comemoração. Uma coisa diferente vai acontecer nessa Páscoa, a última Páscoa antes da sua crucificação. Então a mesa está pronta. A Páscoa, os elementos que serão consumidos estão sobre a mesa. Os discípulos se sentam ao redor e Jesus também entre eles. Tudo está pronto, comem a Páscoa, comem o Cordeiro Pascual, mas aí acontece uma coisa diferente. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. Em um dado momento, naquela Páscoa, Jesus toma o pão e oferece aos seus discípulos, dizendo assim: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Em seguida, Jesus toma o vinho e mostra o vinho, dizendo: este é o meu sangue, que é derramado por vós. Isso está registrado em Lucas 22, 19 e 20. Está escrito: pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. E continua o registro de Lucas, dizendo: do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Entenda bem o que Jesus fez. Por séculos, um cordeiro, um animal, é consumido na Páscoa, simbolizando algo que ainda viria, maior do que esse cordeiro. Esse cordeiro foi instituído como parte de uma refeição, de uma festa chamada Páscoa, numa noite em que Israel deixa de ser cativo para ser liberto, para ser livre. Deixa a terra estranha para encontrar sua própria terra. Deixa o sofrimento do Egito para viver as alegrias da sua própria, do seu próprio lugar. Agora, Jesus Cristo está mudando o cardápio. Jesus está mudando a refeição. Ele toma o cordeiro e afasta. Ele toma as ervas amargas e as afasta. E agora ele diz: está aí o meu corpo, está aí o meu sangue. O que Jesus fez foi assumir o lugar daquele cordeiro. O que Jesus fez foi se colocar na posição daquele que foi até aquela data um símbolo. Agora o cordeiro real, aquele que era esperado, aquele que precisava vir de Deus, se manifesta e assume o seu lugar de morte, o seu lugar de sofrimento, o seu lugar de amargura, como as ervas amargas indicavam. Jesus entregou-se, e depois dessa Páscoa, pouco tempo depois, Jesus então é preso, condenado e crucificado. Naquela Páscoa, Jesus levanta o seu sangue, levanta o símbolo do seu sangue, o vinho, e diz: aqui está a nova aliança. Nova aliança é lei cumprida. Nova aliança são os símbolos que se cumprem em Jesus e que agora nele nós podemos viver uma nova história, um novo começo. Do mesmo jeito que Israel, ao sair do Egito, saiu para um novo começo. Jesus está nos dando agora, no seu próprio sangue, o sangue que nos purifica de todo pecado, a oportunidade de um novo começo, por uma aliança agora cumprida nele mesmo. A história da Páscoa, se você se lembrar de Êxodo 12, você vai ver que ela fala de um cativeiro e fala de um sacrifício que libertou aqueles que estavam cativos para viverem uma nova história. Mas a história, como eu disse agora, do Antigo Testamento é apenas uma sombra.
É uma sombra. É uma história real, mas funciona como uma sombra que será finalmente vivida e cumprida no Novo Testamento. Jesus veio para cumprir essa história, que no Antigo Testamento aparece na forma de símbolos, na forma de sombras, de tipos. Agora Jesus vem e encarna tudo isso e vive e cumpre o Antigo Testamento. Sabe para quê? Ele fez isso para libertar você. Naqueles dias, os cativos eram os judeus. Hoje, quantos cativos estão nessa hora ouvindo essa palavra? Em Lucas 4, versículo 18 e 19, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, a graça, o ano em que Deus convida homens e mulheres para retornarem à sua presença, retornarem para casa. O pecado nos derrubou da presença de Deus. Deus está agora em Cristo nos chamando de volta para casa, de volta para a mesa da comunhão, de volta para a sua intimidade, de volta para a família, de onde nós saímos como o filho pródigo fez. Eu quero terminar essa meditação com você, lhe fazendo uma pergunta. Nessa Páscoa, eu quero perguntar a você, qual é o seu cativeiro? Talvez você esteja me ouvindo e cativo em drogas, cativos em vícios, cativos em bebida. Talvez sua alma esteja cativa nas mágoas, na culpa, na tristeza, no abatimento. Talvez você esteja cativo pela ansiedade. Talvez você esteja cativo pela enfermidade, pelo medo de morrer. Qual é o seu cativeiro? Bom, não importa qual seja o seu cativeiro, o novo começo, a nova história está proposta pela mesma pessoa, Jesus Cristo. Aquele que foi simbolizado no Antigo Testamento por um cordeiro, aquele que foi enviado do céu e com testemunho de João Batista, entendemos que ele era o Cordeiro de Deus. O mesmo Senhor e Salvador quer colocar você em liberdade. O mesmo Senhor e Salvador quer colocar você fora do cativeiro. Quer romper as cadeias que lhe prendem e lhe dar uma nova vida. O que é necessário para alcançar essa dádiva? Deixa que eu lhe diga. Tão somente é necessário que você compreenda que é pecador e que precisa de perdão. Que você se arrependa dos seus pecados e que você confesse ao Senhor os seus pecados ou o seu pecado e que você peça ao Senhor que lhe conceda o perdão. O perdão já existe, ele foi dado na cruz do Calvário, falta apenas que você vá buscá-lo, falta apenas que você peça ao Senhor que lhe conceda e mostre ao Senhor arrependimento por aquilo que lhe trouxe ao cativeiro. O Senhor Jesus quer tirar você daí e lhe dar a verdadeira liberdade e vida eterna. Isso é Páscoa. Páscoa não são chocolates, ovos ou coelhos. Páscoa é a cruz do Calvário, levantada e nela morto o Filho de Deus, que sem nenhum pecado morreu como pecador, para que os nossos pecados fossem lançados sobre ele e para que a sua justiça nos fosse concedida. E assim possamos viver em verdadeira liberdade, já não cativos, mas felizes e prósperos diante de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida de forma toda especial. Que essa Páscoa, apesar de toda a confusão que a gente está vivendo hoje, não passe em branco, mas que tenha significado para você e que você nessa Páscoa possa encontrar sua verdadeira liberdade que está em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente, no nome de Jesus.